Olá, boa noite. Boa noite. Mais de 170 mil vítimas de descontos ilegais em benefícios do INSS contestam as justificativas das associações que retiraram o dinheiro. Aposentados dizem que até mensagens de áudio autorizando os descontos são de outras pessoas. Idosos também são alvo de fraudes com identificação facial. Chega ao Rio o corpo da brasileira acidentada num vulcão da Indonésia. Uma nevasca retém caminhoneiros brasileiros na fronteira da Argentina com o Chile. 70 cidades gaúchas enfrentam frio abaixo de zero. No Amazonas, o nível do Rio Negro começa a se estabilizar. O governo tenta, no Supremo, restabelecer o aumento do IOF. Na Copa do Mundo de Clubes, Fluminense e Palmeiras se preparam para as quartas de final. O Jornal Nacional está começando. R$ 176 mil vítimas dos descontos indevidos em benefícios do INSS estão contestando os documentos que as tais entidades associativas apresentaram para justificar as retiradas. Até mensagens de áudio usadas para comprovar a suposta autorização eram de outras pessoas. O seu Antônio contestou no aplicativo do INSS os descontos na aposentadoria feitos em 2023 pela AMBEC, Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos. Recebeu de volta documentos que, segundo a associação, comprovariam que ele tinha aprovado os descontos. O CPF que aparece na documentação é mesmo o do seu Antônio, mas o nome é outro, Lindomar. E na própria gravação que a associação enviou para provar que o seu Antônio tinha aceitado os descontos, a pessoa se apresenta como Lindomar. Para concluirmos a sua filiação, a associação farei a confirmação de algumas informações do seu cadastro. Por favor, qual é o seu nome completo? Lindomar Rosado da Silva. O senhor confirma sua filiação? Sim. No meu caso, era um erro tão grotesco, com o nome de uma terceira pessoa, que, na minha opinião, não deveria nem ter sido autorizado o desconto inicial. O seu Antônio mora em São Paulo. O endereço que aparece nos documentos é de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Nós fomos até lá e encontramos o seu Lindomar. Mostramos o áudio para ele. O senhor confirma sua filiação? Sim. O senhor reconhece esse áudio? Sim, realmente é minha voz. Mas, porém, isso aí foi clonado de empréstimo que a gente faz consignado. É alguma coisa que a gente desbloqueia de cartão. Aí eles pegaram e jogaram nessa entidade aí. Eu jamais faria um negócio de descontar no meu salário de aposentado. Muitos aposentados e pensionistas estão nessa situação. Eles contestaram a documentação encaminhada pelas associações, porque não reconheceram a autenticidade dela ou porque os dados apresentados não são os do beneficiário. Essa família, que mora na Zona Sul de São Paulo, é mais um exemplo. Na documentação que foi enviada, consta um endereço que fica a mais de 20 quilômetros daqui. A Cláudia é representante legal do marido, que recebe aposentadoria por invalidez. A AMBEC começou a descontar do pagamento do Elton em 2023. A Cláudia conta que tentou cancelar algumas vezes, mas a entidade sempre criava dificuldades. Eles disseram que isso foi autorizado, que havia um contrato, que não poderia ser cancelado antes de 1 ano. Quando que de fato foi cancelado? Mesmo após todo o escândalo dessa fraude, desses descontos indevidos, o mês passado veio o desconto. Em junho, o INSS colocou no aplicativo os documentos enviados pela AMBEC para justificar o desconto no pagamento do Elton. Além do endereço errado, enviou como prova os dados e o áudio de uma mulher. Me confirma o seu nome completo? Elizabeth da Silva. Também fomos até o endereço que consta na documentação enviada ao Elton. O zelador informou que atualmente o apartamento está vazio e que nenhuma Elizabeth mora ou morou no prédio nos últimos 15 anos. O presidente do INSS, Gilberto Valler, reconhece que pela primeira vez
O Instituto está fiscalizando as entidades que fazem desconto nas aposentadorias. Os descontos associativos começam em 1994 e o INSS celebra acordos de cooperação técnica, confiando que essas instituições teriam essa documentação comprobatória. Havendo dúvidas, o INSS cobrava dessas instituições essa documentação. Esse tipo de fiscalização, essa forma de entrega, nunca foi feito. Agora, nessa segunda fase, em que o nosso segurado informa que não reconhece, a gente está juntando aquilo que deveria ter sido feito para que a instituição comprove a documentação. Ela comprovando com documentação falsa, ela comprovando com informações que não correspondem à verdade, ela será sancionada na esfera penal por crime de falsidade. Além disso, com a responsabilização civil, porque ou ela paga ao nosso segurado ou o INSS vai pagar e vai atrás dela. A diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário orienta que os aposentados que tiveram desconto indevido façam a contestação no aplicativo do INSS, pelo telefone 135 ou numa agência dos Correios. E se encontrarem documentos falsos, eles devem comunicar imediatamente à Previdência e à polícia. Inclusive, é muito indicado que ele faça um boletim de ocorrência, que ele peça à autoridade policial que faça ali uma investigação, porque, afinal de contas, estão dizendo que é ele e não foi ele que autorizou. Então, tem um crime aí que precisa ser averiguado. Os advogados da Ambec disseram que são empresas terceirizadas que afiliam novos associados, que elas enviam para a associação a documentação com áudios e que a Ambec não se responsabiliza por trocas dos documentos enviados ao sistema do INSS. Nós pedimos que a defesa da associação nos enviasse os áudios e os documentos que comprovariam a adesão do seu Antônio e do seu Elton à Ambec, mas os pedidos não foram atendidos. Os aposentados brasileiros são vítimas de muitas fraudes, inclusive com sistemas de identificação facial. Eu sei botar barulho, gente. Quando duas pessoas que ela tinha acabado de conhecer pediram para tirar uma foto, Célia nem desconfiou. Eu achava que era uma selfie comigo e com ela. Aí ela mandou tirar o óculos e ficar séria, parada. Ela só falava para outra assim, não tá indo, não tá dando, não foi. Ela tirou umas 10 fotos. Até uma que bateu lá e deve ter valido, né? Para receber uma cesta básica, a aposentada ainda foi convencida a mostrar os documentos, também fotografados. Foi como se ela tivesse assinado um papel em branco. Quando passou o mês, começou a descontar do meu salário. R$600. Aí eu fiquei louca. Célia caiu em um dos muitos golpes que usam fotos e dados biométricos para abrir contas e fazer empréstimos bancários. Ferramentas criadas para aumentar a segurança muitas vezes são usadas contra as pessoas que deveriam ser protegidas. É importante saber que a imagem do rosto de uma vítima pode ser a informação mais procurada por um golpista. Hoje, o reconhecimento facial é correspondente ao que antigamente era a assinatura. Muitos desses idosos, por exemplo, estão acostumados com um relacionamento com o banco somente no caixa, ou uma fila, né, o banco físico, e não sabem que se apontar para o próprio rosto, abrir um sorriso, olhar para os lados, que isso é uma garantia de assinatura mais forte ainda do que se estivesse lá assinando, né? A foto precisa ter resolução suficiente para que a máquina identifique 80 pontos no rosto. A combinação de dados como a largura da boca, a distância entre as orelhas e a profundidade do globo ocular formam um conjunto único, que pode ser chamado de impressão facial. As fotos de cadastro na portaria de um prédio são imagens para reconhecimento facial, que exigem luminosidade e melhor definição. Por isso, as principais dicas dos especialistas para impedir um reconhecimento facial involuntário são: evitar fotos muito próximas, desconfiar de muitas tentativas para conseguir uma boa imagem, não tirar óculos, bonés ou outro acessório que esteja usando.
As pessoas mais idosas são as vítimas mais frequentes. E esse especialista defende a criação de regras mais fortes de proteção. A gente precisa olhar para instituições do sistema financeiro, para empresas de tecnologia e para o próprio governo para entender, bom, o que esses atores podem fazer em colaboração para tornar esses sistemas mais robustos e seguros, para que isso não aconteça na prática. A Febraban afirmou que os bancos investem 5 bilhões de reais por ano em segurança cibernética e que combatem fraudes em parceria com a polícia, a Anatel e o Ministério da Justiça. A seguir, uma nevasca retém caminhoneiros brasileiros na fronteira da Argentina com o Chile. 70 cidades gaúchas enfrentam um frio congelante. Chegou hoje ao Brasil o corpo da Juliana Marins, que se acidentou num vulcão da Indonésia. Do aeroporto de Cumbica, um avião da FAB fez o traslado para o Rio, onde vai ser realizada uma nova autópsia. A Advocacia Geral da União decidiu atender ao pedido da família. Uma nevasca está retendo caminhoneiros brasileiros na fronteira da Argentina com o Chile. Os vidros do caminhão estão virando em gelo. Tem muito que faço, tem que ficar quietinho aqui dentro, deixar um pouquinho aberto o vidro para circular um ar. Só o ar quente não é muito bom. E o vento e a nevasca continua, fortemente. Os caminhoneiros foram surpreendidos pela nevasca no fim da última semana. Ninguém esperava essa nevasca do jeito todo. E quando ela vem, é muito bonito. Os motoristas estavam na estrada CH-27, que liga a cidade de São Pedro de Atacama, no Chile, à fronteira argentina. Eles ficaram parados na região de Passo de Rama. O Vanderlei é um deles e estima que cerca de 60 caminhoneiros estivessem na mesma rota, mas não há confirmação oficial. Ele foi resgatado por autoridades chilenas com um grupo de turistas. Agora está numa pousada esperando o tempo melhorar. A neve cobriu a estrada e se acumulou nos veículos. Alguns motoristas precisaram improvisar para proteger o caminhão. Tivemos que envelopar a frente para não congelar os radiadores. Olha a situação da nossa água, toda congelada, sem chance. Além das baixas temperaturas, que estão na média de 12 graus negativos, os caminhoneiros tiveram que enfrentar a altitude, que é de mais de 4.000 metros no local. O problema lá é a falta de ar. O ar é rarefeito e o frio, né? Tá muito frio lá em cima. A empresa a qual eu trabalho permitiu que eu desengatasse a carreta e desci aqui para o posto de serviço, para aqui onde nós ficamos, que é uma área de apoio nossa, que abastecemos caminhões. A polícia do Chile divulgou um vídeo informando que numa das operações de resgate nessa rodovia, no domingo, 2 brasileiros preferiram ficar nos caminhões. Decidiram permanecer ao interior de los caminhões. Ontem, o município de São Pedro de Atacama divulgou que a previsão de reabertura da estrada é para o dia 7 de julho, segunda-feira que vem. O Ministério das Relações Exteriores informou que monitora a situação por meio dos consulados no Chile e na Argentina e que está mobilizado para prestar assistência aos brasileiros. No Brasil, desde 2020, aumentou muito a frequência de desastres causados pelas chuvas. As chuvas se tornaram mais perigosas e ameaçadoras no Brasil. Há aproximadamente 30 anos, 1/3 das cidades brasileiras sofria com desastres causados por temporais. Hoje, 8 em cada 10 cidades já foram duramente impactadas por chuvas mais fortes. Somados os prejuízos com infraestrutura, transporte, comércio e produção de alimentos, os valores ultrapassam os 147 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, isso equivale a todas as riquezas produzidas pelo estado do Mato Grosso do Sul em um ano. Os dados são de um estudo inédito da Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, coordenado pela Unifesp. O levantamento foi feito com base em registros oficiais do governo federal. A intensidade e a frequência dos desastres causados pelas chuvas no Brasil vem aumentando rapidamente, alcançando um número cada vez maior de pessoas. As ocorrências oficialmente registradas na década de 1990 atingiram aproximadamente 43 mil brasileiros. Esses números vêm aumentando ano a ano
e já afetaram mais de 3 milhões de pessoas apenas no início da década atual. O maior desastre da história do Rio Grande do Sul ficou de fora do levantamento. Se fosse para incluir os impactos do ano passado no sul do país, estima-se que quase 7 milhões de pessoas teriam sido atingidas pelas chuvas fortes. A gente tem dois lados para olhar para essa história. De um lado é de onde vem essa chuva extrema, e ela é resultado do aquecimento global. A gente teve ano passado, 2024, o ano mais quente da história, o oceano batendo recordes de temperatura, jogando mais umidade, os polos sendo afetados, mandando mais frentes frias, no caso da Antártica. Esse desbalanceio faz mais umidade, choques térmicos, e aí a alteração da dinâmica climática faz as chuvas extremas acontecerem com maior frequência, principalmente na região sudeste e sul do Brasil. As nossas cidades não estão preparadas. No período pesquisado, mais de 91 milhões de brasileiros sofreram os impactos diretos das tempestades, com 4.200 óbitos. Nós precisamos devolver o verde da cidade, as áreas de naturalmente escoar as águas, preparar, tirar as populações das áreas vulneráveis, que são as mais impactadas, pensar nessa justiça climática. Nós podemos fazer isso, mas nós precisamos mudar os comportamentos e temos decisões em todos os níveis, dos cidadãos aos governantes. No norte do Brasil, a cheia dos rios no Amazonas começou a perder força. Em Anamã, no interior do estado, as águas do Rio Solimões tomaram toda a cidade. E em vários bairros, a coleta de lixo é feita em canoas. Já em Manacapuru, pontes de madeira improvisadas cruzam as vias em vários pontos alagados do município. Água, quarto, cozinha, banheiro. Pensava que não ia alagar tudo isso esse ano, né? Todo dia quando eu amanheço, eu olho já está mais alagado ainda. Segundo o governo do estado, dos 62 municípios amazonenses, 40 estão em situação de emergência por causa da cheia dos rios, com mais de 500 mil de pessoas atingidas. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconhece a situação em 29 municípios do Amazonas. De acordo com o monitoramento oficial, este ano o Rio Negro subiu quase 17 metros e já ultrapassou a cota de inundação severa. Aqui em Manaus, o rio não subiu de ontem para hoje, um sinal de estabilidade. Nesse ciclo hidrológico, a bacia se recuperou. Em relação ao ano passado, nós temos em quase todas as estações 2 metros de diferença. E aqui na região metropolitana ainda estamos próximos da conclusão desse evento da cheia de 2025. No Rio Grande do Sul, 70 cidades tiveram temperaturas abaixo de zero. Em Santana do Livramento, na fronteira do Brasil com o Uruguai, os termômetros marcaram menos 7 graus. Campos ficaram cobertos de gelo. Poças d'água congelaram. Na Serra Gaúcha, São José dos Ausentes registrou menos 5 graus. O frio é um desafio a mais para quem enfrenta os alagamentos provocados pelas chuvas das últimas semanas. Na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre, voluntários ajudam a levar mantimentos às áreas mais isoladas. É fazer o bem ao próximo, né? O amor ao próximo. Tu sabe quem quer doar, tu sabe quem quer receber, tu faz essa ponte, entendeu? Aqui às margens da BR-290, moradores que não podem voltar para casa montaram acampamentos provisórios, que se estendem até debaixo daquela ponte. Tem umas madeiras em cima e fiz toda a volta com a lona por toda a volta para ficar quente, né? Aí passamos por tudo para não entrar vento. De madrugada, que é muito vento, né? A Prefeitura de Porto Alegre informou que está oferecendo abrigos às famílias afetadas e orienta que elas evitem acampar à beira da estrada. Em Lajeado, no Vale do Taquari, a água baixou. O Valdemar vai poder voltar para casa. Pelo menos não vamos passar um frio que a gente passou aqui, né? O pavilhão ele é confortável, mas só que ele é alto e é frio, né? Então hoje a gente vai dormir em casa. É o cantinho da gente, né? É isso. Vamos ver como fica a previsão do tempo amanhã. Eliana, boa noite. Conta pra gente. Boa noite, Renata, Bonner e para você. Amanhã deve amanhecer com temperatura abaixo de zero na fronteira com o Uruguai e nas serras gaúcha e catarinense.
5 graus negativos e sensação de menos 10. Na maior parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná, há previsão de geada, inclusive em Porto Alegre e Florianópolis, com mínimas de 1 e de 4 graus, muito abaixo do normal para o mês. Mesma situação de Curitiba, com 6, e de Campo Grande, com 10 graus. O dia começa frio em São Paulo, 11 graus. Em Belo Horizonte e Brasília, 13. Em Cuiabá e Rio Branco, 14. Em Goiânia e Vitória, 15 e 16. No Rio de Janeiro e em Porto Velho, 17. As capitais mais quentes devem ser Palmas e Teresina, com 34 e 36 graus. Um contraste enorme com as outras máximas. 9 graus em Curitiba, 12 em Porto Alegre, 14 em São Paulo, 15 em Floripa. 23 e 24 em Campo Grande, Cuiabá e Rio Branco não é calor. No Rio, 22 graus e chove bastante, tanto no litoral do Rio de Janeiro quanto no de São Paulo. Chuva forte também em Natal, João Pessoa e no Recife. Nas outras regiões em verde, pancadas mais fracas. O sol predomina na grande área amarela. Renata Bonner. Obrigada, Eliana. E a seguir, chega ao Rio o corpo da brasileira que se acidentou num vulcão da Indonésia. O governo tenta, no Supremo, restabelecer o aumento do IOF. O governo federal lançou hoje o Plano Safra 25-26 para médios e grandes produtores. 516 bilhões de reais em créditos rurais, 1,5% a mais do que na safra anterior. Produtores que adotem práticas sustentáveis têm direito a juros menores. O governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar restabelecer o aumento do imposto sobre operações financeiras. O advogado-geral da União, Jorge Messias, confirmou a judicialização. Com a ação declaratória de constitucionalidade no STF, o governo quer retomar o aumento do IOF, que foi derrubado pelo Congresso na semana passada, numa das maiores derrotas de Lula. A ação tem ainda um pedido de liminar. Quer uma resposta imediata para suspender a decisão do Congresso, antes de o Supremo analisar o mérito da ação. Tendo a equipe chegado à conclusão de que o decreto do IOF é um decreto constitucional, não restaria outra alternativa que não fazer valer a atribuição que a Constituição Federal conferiu ao presidente da República. É dizer, se nós não tivéssemos, nesse momento, apresentado esta medida, nós estaríamos permitindo, autorizando que um poder fizesse uma interferência indevida em outro poder. Essa é uma decisão madura, refletida e muito bem informada. Ela não é uma decisão adotada ali no calor da emoção, fruto de um embate político, não. O relator da ação no STF vai ser o ministro Alexandre de Moraes, que já relata outras 2 ações sobre o IOF no Supremo. A oposição criticou a decisão do governo de judicializar o tema. O deputado Sócio Cavalcante, líder do PL, diz que a ação é um desrespeito ao Congresso. Está muito claro, quando ele decide com a AGU ir buscar este recurso, ele afronta a decisão do Congresso Nacional, que em votação expressiva decidiu pela sustentação do decreto presidencial do IOF, e agora ele decide assumir a conta e o ônus de que é um governo que defende aumento de impostos. Para 17 frentes parlamentares que representam o setor produtivo, ao judicializar uma derrota política, o governo demonstra incapacidade de articulação e desprezo pelo diálogo com a sociedade, além de expor a fragilidade das contas públicas, uma vez que busca-se cumprir a meta fiscal somente com a ampliação de impostos, sem reavaliação de despesas. O governo dizia que precisava arrecadar 12 bilhões de reais com as novas alíquotas do IOF para tentar fechar as contas este ano. Economistas criticam essa prioridade no aumento da arrecadação, deixando de lado a questão do corte de gastos públicos. É melhor para a sociedade que o governo mexa, estruturalmente nos gastos, reduzindo o crescimento dos gastos e assim estabilizando as contas públicas e a dívida. Mas a solução que o governo veio foi com o aumento de carga tributária, o que criou esse impasse entre Congresso
e o Poder Executivo, que, nesse caso, a judicialização ela é um mau sinal de que não existe acordo político para que o ajuste seja feito. A melhor solução não seria o aumento do IOF, seria a gente conseguir conter o avanço dos gastos públicos. Seria, claro, importantíssimo que a gente pensasse em corte de gastos, né? O problema fiscal, ele não é um problema atual. A gente já fala desse problema há mais de uma década, né? Ele se agravou muito nos últimos anos e ele vem de um desarranjo aí que já é conhecido, né? De um grande desajuste entre despesas e receitas. Então, o governo gasta bastante, é um governo, querendo ou não, caro, custoso, e é importante que a gente, sim, pense em corte de gastos. Nos Estados Unidos, os jurados do julgamento do rapper Sean Combs chegaram a um veredito parcial. Eles concluíram as discussões sobre os crimes de tráfico sexual e transporte de mulheres para prostituição, mas ainda vão debater amanhã a acusação de associação criminosa. E o juiz optou por esperar essa decisão para anunciar o veredito. 170 organizações de ajuda humanitária pediram hoje o fim do esquema atual de distribuição de alimentos na faixa de Gaza. Mais de 500 palestinos já morreram a tiros em tumultos durante a distribuição de comida por uma ONG apoiada por Israel e pelos Estados Unidos. Grupos como os Médicos Sem Fronteiras e a Anistia Internacional defendem que a operação seja passada para a ONU. E agora à noite, o presidente americano Donald Trump afirmou numa rede social que Israel aceitou as condições para um cessar-fogo de 60 dias, durante os quais as partes envolvidas nas negociações deverão trabalhar para encerrar o conflito. Segundo Trump, representantes do Catar e do Egito vão levar a proposta ao Hamas e que, se o grupo terrorista não aceitar, as coisas ficarão piores, nas palavras de Trump. O governo de Israel e o Hamas ainda não se manifestaram. Donald Trump inaugurou hoje uma prisão para imigrantes ilegais. O sul da Flórida é uma região pantanosa que abriga mais de 200 mil jacarés. Agora vai receber imigrantes em situação irregular. No fim de semana, o governo postou nas redes sociais imagens dos animais com bonés da Polícia de Imigração. Ontem, a porta-voz da Casa Branca afirmou que o novo centro de detenção de imigrantes será informalmente conhecido como a Alcatraz dos Jacarés. Uma referência à antiga prisão da ilha de Alcatraz, na Califórnia. Nessa manhã, antes de embarcar para a Flórida, Trump sugeriu que aqueles que tentarem fugir poderão ser comidos pelos bichos. Depois afirmou que a prisão pode ser um novo modelo. Você tem muitos jacarés que funcionam como guardas. Nem precisa pagar. A instalação foi construída pelo governo da Flórida, um aeroporto de treinamento, e fica a 80 quilômetros de Miami. É um centro de detenção temporário com dezenas de tendas e containers e capacidade para 5 mil pessoas, segundo a Casa Branca, para imigrantes irregulares que cometeram crimes. No final de semana, manifestantes protestaram contra a abertura das instalações. A prisão faz parte dos esforços do presidente Donald Trump de promover a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. A Casa Branca estabeleceu uma meta de 3 mil detenções de imigrantes por dia, mas as prisões que já existem no país não estão dando conta. Thomas Kennedy, da Coalizão de Imigração da Flórida, afirmou que a Alcatraz dos Jacarés desrespeita direitos humanos básicos. Vão colocar pessoas em tendas que parecem gaiolas no verão quente da Flórida, no meio de um pântano inóspito, em plena temporada de furacões. A seguir, Fluminense e Palmeiras nas quartas da Copa do Mundo de Clubes. Os jogadores do Fluminense tiveram uma terça-feira ótima. Um dia para saborear a vitória de ontem e a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Renata Bonner, boa noite para vocês. Borussia e Monterrey, daqui a pouco. Obrigada pelas informações, Guilherme. E o Jornal da Globo é depois da Central da Copa. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.